Caros amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Alex Crypto. Hoje é um episódio que acho que é importante e é importante vocês ouvirem porque eu sou daquelas pessoas na minha opinião, nós não estamos perante um início de um bull market, que não vamos já para novos máximos ou lá perto. Eu acho que estamos apenas num bounce, algo que é perfeitamente natural tendo em conta a queda agressiva que todos os mercados tiveram. Portanto, eu não estou minimamente ainda a pensar que vamos estar bullish para os próximos meses, apesar de vários indicadores apontarem para um fundo. Eu acho que podemos estar neste momento se calhar a fazer uma zona de consolidação, se calhar em níveis inferiores, ou mesmo até perdendo o suporte dos 17, 18 mil que tivemos recentemente. Portanto, muita prudência, não estou de todo ainda otimista para o mercado. Eu acho que sim, é um momento é uma excelente oportunidade para acumularmos, e é isso que eu estou a fazer, e é isso que se calhar a maioria das pessoas também está a fazer. Não confundir o episódio de ontem a pensarem que agora já estou super bullish com aquilo que a BlackRock vai fazer. São coisas que demoram o seu tempo. Portanto, não misturar e não deturpar aquilo que eu digo, está bem? Apenas uma correção, eu no último episódio referi que para o merge de Ethereum o ideal era enviar para as plataformas para vocês receberem, caso haja um fork da rede Ethereum, para vocês receberem então outro token de uma forma gratuita. Não é verdade aquilo que eu disse, atenção, vocês podem perfeitamente manter na vossa MetaMask ou na vossa Ledger, porque se houver um fork automático da rede, e então também desde que vocês tenham a vossa morada definida da rede Ethereum, obviamente também vão receber esses tokens. Portanto, minha inteira culpa, fica aqui a devida correção, ok? Vamos então falar sobre algumas notícias e porque é que eu acho que estamos perante uma excelente oportunidade, ou podemos ter uma excelente oportunidade, se calhar até no próximo mês. Portanto, fiquem até ao final, acho que vai valer bastante a pena. Em primeiro lugar, dizer que as coisas não estão famosas ao nível da economia mundial, como nós sabemos, apesar de algumas notícias em que diz que a inflação está a ficar ou pode ter já atingido um topo. A questão é que estamos muito longe ainda de ficarmos tranquilos e descansados e que as coisas vão efetivamente correr bem. Não vão mesmo correr bem, pelo menos nos próximos tempos. Eu acho que nós estamos a caminhar claramente para uma recessão a nível mundial e a pior das piores notícias é aquilo que está neste momento bem visível aqui no ecrã. Portanto, a China, que é provavelmente o motor, ou o principal motor de toda a economia mundial, cortou taxas inesperadamente, pois dados económicos são terríveis e confirmam uma desaceleração alarmante por parte da China, não só na produção industrial, nas vendas, no investimento em ativos, numa série de aspectos, como também a venda de imóveis, que estão aqui cerca de 28%. Portanto, a economia chinesa está neste momento claramente a derrapar, fruto também do Covid e todas as influências também geopolíticas que estão neste momento a acontecer, como nós sabemos. Portanto, não são momentos fáceis e temos que estar efetivamente preparados. E ou temos um decoupling fantástico do mundo cripto, ou então isto obviamente que vai afetar o mundo cripto. Portanto, isto tem que estar sempre muito bem presente na nossa cabeça e não entrarmos all-in numa fase em que se calhar os riscos ainda são muito, muito grandes. Outro risco também importante e que nós temos de estar bem atentos é o que pode acontecer no final do mês. A previsão é que lá para o final do mês de agosto muita Bitcoin seja então libertada. Lembram-se do hack que aconteceu na Mt. Gox e que são cerca de 135 mil BTC que podem neste momento ser devolvida aos utilizadores daquela plataforma. Portanto, e essas bitcoins foram compradas até 2014, portanto podem ter sido compradas em 2011, 2012, 2013, portanto podem ter sido compradas a $100, a 200, a 300, a 500, a $1000. Portanto, estão a ver o lucro absurdo com que essas pessoas provavelmente podem ter neste momento nas mãos. E acredito que pelo menos uma parte delas vá querer vender, nem que seja uma parte da Bitcoin que tem, porque se eles têm, sei lá, 500 Bitcoins ou 100 Bitcoins, se calhar vender 10 Bitcoins ou 10% da Bitcoin, se calhar fará algum sentido, tendo em conta, não sei, a vida de cada um. Isso agora já é um bocadinho difícil prever. Agora, há aqui uma questão e não se pode dizer que as 135 mil BTC vão ser despejadas no mercado. Não só porque eu já disse anteriormente, depende do perfil da pessoa que as vai receber, mas também porque as pessoas vão poder escolher se de facto querem receber em Bitcoin ou se querem receber diretamente logo em dólar.
E se elas optarem por receber em dólar, obviamente que essa Bitcoin vai ter que ser vendida e depois vai ser então dado esse dinheiro em dólar às pessoas. Ou então as pessoas preferem receber em Bitcoin, e aí é um sinal que as pessoas querem guardar a Bitcoin e querem ficar com ela porque acreditam que se calhar ainda vai valer muito mais, e são hodlers puros. Esses é que são os verdadeiros hodlers puros e duros, esses gajos e essas senhoras, peço desculpa. Portanto, vamos ver o que vai acontecer. Portanto, no final do mês, muita atenção, podemos ter aqui uma volatilidade no mercado, nem que seja por uma questão psicológica de algum receio daquilo que pode acontecer. Também dizer que o mês de setembro costuma ser o pior mês do ano ao nível das ações. Portanto, como vocês estão a ver aqui, tem uma perda de cerca de 0,70. Portanto, temos de estar também cientes que os mercados normalmente olham para setembro com uma perspectiva negativa, o que pode levar a alguma contração ao nível dos investimentos. E se nós olharmos para a Bitcoin, acontece exatamente a mesma coisa. Aliás, reparem, agosto e setembro bate certo com o que acontece com o Bitcoin desde 2010 a 2018, são estes os dados. E por norma setembro costuma ser uns meses efetivamente mais complicados para a BTC. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer, mas tendo em conta aquilo que eu disse do Mt. Gox, tendo em conta aquilo que está a acontecer na economia mundial, é preciso ter alguma prudência e não acharmos que vamos já para novos máximos. Porém, temos boas notícias, porque a rede Bitcoin transacionou o equivalente a 3 vezes o PIB dos Estados Unidos em apenas 12 meses, portanto 3 vezes mais, inacreditável. Isto quer dizer apenas e só que estamos perante algo que está claramente que é claramente aceito, já não há grandes dúvidas da viabilidade e do sucesso da Bitcoin a nível mundial. Para mim, há muito tempo já passámos o ponto de não retorno, portanto a rede, segundo esta notícia, a rede processou cerca de 2 trilhões em pagamentos durante o mês de julho, mas o que impressiona é que nos últimos 12 meses a Bitcoin processou nada mais nada menos que 62 trilhões de dólares. Portanto, estão a ver bem aqui o aumento aqui neste gráfico, podemos ver a quantidade de dinheiro da Bitcoin que foi movimentada e que serviu para pagamentos. Portanto, quem diz que a Bitcoin não é uma moeda transacionável, digamos assim, que seja utilizada para transferências ou para pagamentos, aqui está a prova que isso não é verdade e que efetivamente a Bitcoin não é, nem nunca será apenas uma reserva de valor como o ouro, ok? Portanto, e aqui há uma conclusão muito interessante. E eu até vou ler, portanto, peço desculpa por isso, mas acho que é importante para perceberem o raciocínio. Portanto, em primeiro lugar, o volume total foram 62 trilhões de dólares, que passou totalmente pela primeira camada da BTC, sem a utilização da Lightning Network ou de outras camadas. A Lightning Network é uma rede da Bitcoin, digamos assim, em que permite transações efetivamente instantâneas. Aquilo é muito, muito rápido mesmo. Portanto, trata-se de um grande feito, considerando que a blockchain consegue processar apenas 7 transações por segundo em média. Portanto, aqui segundo este senhor, o Colling, ele faz uma relação entre as camadas da BTC e as operações do sistema bancário tradicional. Com estas operações movimentam-se grandes valores e eles são realizados na camada 1, que possui mais segurança e mantém o registro das transações. E o grande aumento no valor total transacionado mostra a força que a Bitcoin está a ganhar, está a ter. Isto é o mais surpreendente, foi tudo em dados on-chain, é como se fossem transações bancárias entre os bancos centrais, que coordenam estas grandes transações internacionais e, nesse sentido, as operações on-chain também se assemelham aos pagamentos interbancários diários feitos pelos bancos, e a camada 1 da Bitcoin está a ganhar liquidez nestas operações do mercado. A camada 2, por outro lado, representa as operações entre pessoas, como as contas correntes do usuário, e é aqui que, no caso da Bitcoin, entra a Lightning Network, que possui uma escalabilidade maior, especialmente para pagamentos de menor valor. Portanto, aqui que nós estamos a falar é de uma institucionalização do mercado tradicional ao começar a utilizar a Bitcoin para grandes transações, para grandes valores, pagando, obviamente, custos baixos. Portanto, isto acho que é bastante bom. A Bitcoin funciona, como vocês sabem, sem intermediários, e isto é uma grande mais-valia. Eu acho que mostra claramente a força que a Bitcoin neste momento tem, apesar de estarmos em bear market, apesar de estarmos com uma queda de acima de cerca de 70% do seu valor, do seu máximo histórico. Portanto, extraordinário aquilo, e acho que é uma notícia muito relevante esta que acabei de vos mostrar. Falando agora sobre Monero concluiu mais um fork.
que aumentou a privacidade da sua rede. Portanto, os programadores da rede Monero realizaram outro fork na rede como resultado da redução do tamanho do bloco e aumento da velocidade e confidencialidade das transações. Isto vai reduzir ainda mais a rastreabilidade da transação da rede Monero. Pessoalmente eu não sou fã destas moedas que estão a fazer um esforço muito grande para esconder muita coisa. Eu acho que as coisas podem ser públicas, digamos assim, via blockchain normalmente, mas não é preciso estar com tanta proteção e com tanto receio de mostrar as coisas, porque eu acho que isto normalmente é utilizado para coisas menos claras. E eu pessoalmente não sou grande fã, sinceramente. Se calhar é uma opinião minha só, que se calhar mais ninguém que tem, mas é a minha opinião, sinceramente. A USD, stablecoin do protocolo Acala, perdeu o PEG devido a problemas na plataforma Onzon. Portanto, depois de USD, temos agora mais uma, temos a USD da Acala. A Acala é uma das parachains em que mais foi referenciada da rede Polkadot, portanto havia muita expectativa relativamente à Acala. Infelizmente aconteceu aquilo pelo qual me fez vender as minhas DOT e não convertê-las para as parachains, porque eu achava exatamente que íamos para uma queda agressiva do mercado. E então não fazia sentido estar a entrar em parachains que depois podia-se comprar a um valor, se calhar a 1/10 do valor que estava na altura, e infelizmente é isso que está a acontecer. Mas a notícia é exatamente que temos mais um problema. Portanto, a Acala dólar perdeu o seu PEG, na quando chegou a perder 93% do seu PEG, ou seja, é bastante dinheiro que as pessoas ficam a perder. E supostamente foi através de um hack, num bug qualquer que eles aqui estão a referir. Eu por acaso tenho um bocadinho da Acala numa parachain, na altura da conversão de DOT foi só uma pequena quantia, mas obviamente não são boas notícias para quem tem principalmente grandes quantias de Acala. Vamos então falar sobre os nossos gráficos. Em primeiro lugar, falar sobre o dólar. O dólar estava claramente a apontar para uma possível reversão, pelo menos de curto prazo. Atenção, a tendência ainda é de descida do dólar. Não estou a falar que já estamos numa tendência bullish. Estou a falar de curto prazo. Se olharmos, obviamente, numa tendência mais longa, ainda não fizemos um baixo mais alto. Portanto, peço desculpa, ainda não fizemos um baixo mais baixo. Portanto, esta zona aqui dos $103 é o que vai ditar que de facto estamos a inverter tendência, mas para já é apenas a formação de um baixo mais alto que aqui está em causa. Portanto, mantém-se a perspectiva de momento de subida para o dólar. Eu acho que até podemos ter no curto prazo aqui este descending broadening wedge, como eu tenho aqui na imagem para vocês perceberem. Já fizemos aqui o ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D. Agora viemos aqui abaixo novamente, estamos a novamente testar a resistência. Se calhar até podemos vir, tal como diz aqui o desenho, vir aqui fazer um baixo ligeiro em que vá provavelmente tocar aqui nesta zona aqui assim, onde vocês podem ver onde foi um topo anterior, esta zona aqui dos 105.7, e se calhar fazer este movimento e depois então quebrar, e se calhar como target podemos então ter esta zona aqui dos $107. Mas pronto, vamos ver se isso de facto vai acontecer. Agora, o que pode acontecer então é esta subida, este movimento aqui de subida por parte do dólar, obviamente que traz uma pressão acrescida aos mercados, nomeadamente à Bitcoin, e é isso também que está a acontecer um pouco, tá bem? A minha voz ainda está um bocadinho estranha, pessoal, é ainda ressaca do Covid, portanto desculpem lá. Ora bem, falando sobre a Bitcoin, ela está neste momento, parece-me, está a perder força. Há vários raios de pressão de sinal de inversão. Uma Gravestone Doji Candle, Shooting Star, portanto isto aqui é tudo raios a dizer que de facto estamos possivelmente numa inversão. Ela está a aguentar-se ainda muito bem. Temos aqui esta zona dos 23.850 que é a zona aqui de suporte aqui no corpo destas velas, portanto que exatamente está a funcionar como suporte, mas eu acho que a aceleração irá acontecer quando perdemos este suporte aqui diagonal, que aqui está nesta linha amarela. E se caso isso aconteça, para mim os valores em primeiro lugar que eu vou olhar é aqui para esta zona aqui dos 22.567. Temos aqui este raio, este fake out aqui que houve, mas é claramente aqui, reparem, uma zona onde foi aqui suporte, foi aqui resistência e foi aqui resistência anteriormente. Portanto, parece-me a mim que será claramente uma zona aqui interessante, a zona dos 22.620, e depois também temos esta zona aqui dos peço desculpa, 21.600, e depois também temos aqui a zona mais ou menos aqui dos $21. Vamos fazer aqui uma retração aqui de Fibonacci e ver mais ou menos onde é que isto pode estar a indicar. Exatamente a zona aqui de 0.38
exatamente uma zona que eu acho que vai ser relevante. E depois temos 0.5, Golden Zone também 0.618, também que eu acho que são pontos importantes. Se não perdermos esta zona, ou seja, significa que vamos apenas fazer vamos fazer apenas um baixo mais alto, ok? Continuar a fazer esse baixo mais alto, provavelmente aqui assim, numa perspectiva mais macro, ok? Se começarmos a perder essa zona, podemos efetivamente ir para valores mais baixos, obviamente duplo fundo, 19, e depois mais valores ainda mais abaixo, ok? Peço desculpa, que isto não está mal, não está fácil. Ora bem, falando sobre Ethereum eu até estou numa short, que entrei mais ou menos aqui nas 1975, foi partilhado lá no meu premium. E para mim eu vejo neste momento Ethereum, que obviamente temos aqui esta zona toda aqui de suporte, a zona aqui dos 1700 a 1800, mas aquilo que me está a causar mais interesse é este order block que aqui está na zona aqui dos 1700 aos 1800, que casa também um pouco com esta zona que eu estava aqui a falar, casa também com a resistência que aqui está de 1718. Portanto, para mim eu vejo com probabilidade alta de nós cairmos a esta zona, mais ou menos aqui, ser um momento reativo. Agora a minha dúvida de facto se é só um momento reativo para continuação de queda ou se de facto vamos continuar a subir, isso aí já não sei dizer sinceramente. Portanto, a minha previsão é que termos uma queda, podemos ficar se calhar por aqui pelos 1853, mas eu acho pouco provável. Eu acho que mais provável vimos mais cá abaixo nos próximos tempos, pelo menos é aqui que eu estou a apontar, para essa zona, para uma possível long, nem que seja scalp long, ou pelo menos para vender a minha short neste momento está a decorrer. Mas obviamente que isto eu vou mudando de perspectiva consoante o mercado, eu não fico apenas a olhar e a rezar aos santinhos para que aconteça, eu vou adaptando a minha estratégia consoante eu vejo os gráficos e consoante as minhas análises diárias e constantes, ok? Agora, queria-vos mostrar exatamente um ponto que... Agora vamos alargar o leque, ok? Vamos alargar as semanas, vamos alargar os meses. Eu acho que se calhar, lembram-se daquilo que eu disse que setembro pode ser se calhar um mês mau, até porque temos o merge de Ethereum e podemos ter um buy the rumor, sell the news. Se as coisas efetivamente correrem para sul ou correrem para um lado mais negativo, até porque normalmente os mercados costumam fazer, quando vão ao fundo, costumam ver uma subida e depois ter um retest a novo fundo, ou pelo menos a fazer um duplo fundo. Quais são esses valores e pelo menos quais são as zonas em que nós podemos ter mais interesse, ou pelo menos eu vou ter mais interesse e se calhar carregar mais numa entrada, e é isso que eu estou a olhar. E então aquilo que me parece, eu tenho que pegar exatamente num gráfico que tem, num indicador que tem sido tremendamente eficaz. Eu já mostrei aqui e isto está relacionado com os mineradores. Os mineradores ditam muita coisa do mercado e aqui claramente vocês podem ver o Bitcoin Production Cost, em que, reparem, antes de falarmos aqui do presente, vamos olhar lá para trás, vamos olhar aqui o que aconteceu no bear market de 2018. Reparem, a parte inferior foi sempre uma parte inferior, uma parte em que serviu de suporte. Nós nunca caímos abaixo dessa zona. No crash do Covid, reparem também, tivemos aqui um raio, mas vamos eliminar os raios, são coisas muito rápidas, mas nunca caiu abaixo também da linha inferior aqui do Bitcoin Production Cost. Isto aqui é o halving, não interessa, e aqui para trás nem sequer lá chegou. Portanto, eu olho para isto como algo que não é do interesse ver o preço cair abaixo destas linhas, digamos assim. Portanto, aquilo que eu tinha dito é que o preço irá cair se de facto nós começarmos a ver este movimento descendente por parte aqui deste indicador do Bitcoin Production Cost, e exatamente é isso que está a acontecer. Portanto, isto abre espaço para uma queda do preço, e neste momento aquilo que eu vejo muito pouco provável o preço cair abaixo dos 16 mil dólares. Obviamente podemos ter um raio, eu quando digo ir abaixo é fechar velas diárias durante vários dias consecutivos abaixo deste valor. Portanto, exceto se nós fizermos obviamente isto, se continuarmos a fazer isto, obviamente que o preço vai continuar a cair. Mas se a zona de suporte é esta, a zona dos 16 mil para mim é uma zona de forte interesse, 16, 17, 18 mil, uma zona de forte interesse neste momento para compra, porque eu acho que é onde pode ser este fundo momentâneo para a Bitcoin. Outro aspecto que também faz com que eu acredite nesta zona como uma zona de excelente entrada é exatamente aqui no Look into Bitcoin. Vocês podem ver o Price Forecast Tools, e tem sido também
muito eficaz este indicador, e aquilo que nós podemos ver, principalmente na zona de fundo, nós temos aqui duas linhas que têm em conta uma série de indicadores que aqui estão explicados, e por norma nós não caímos abaixo dessa zona, e aquilo que aconteceu é que neste momento nós não fomos lá tocar à zona dos 17.400, estivemos lá perto, mas essas linhas neste momento estão nos 16.726, mais ou menos ali. Portanto, casa muito bem ali com a zona dos 16. Portanto, 16.700, reparem, é muito parecido com o fundo aqui também desta linha do Bitcoin Production Cost. E também para referir que nos últimos 3 meses, aqui na iBlock Capital, e vocês podem se registrar pelo meu link para, se quiserem ter acesso com 15% de desconto a isto de uma forma constante e diária, mas se quiserem ter acesso a estes gráficos eu publico diariamente no meu blog, disparate, no meu premium, portanto é uma escolha que vocês façam, tá bem? Agora, nos últimos 3 meses, aquilo que nós podemos ver, ou melhor, no último mês, reparem aqui, quando isto começou a passar de azul escuro para azul claro, para esverdeado e agora para um tom amarelado, ou seja, foi mais ou menos a partir do início de agosto, começaram a entrar longs quando o preço estava na zona dos 23, mais ou menos, 22.800, 22.900, começaram a entrar longs e cada vez mais longos estão a entrar nessa zona aqui, e o que é que me pode querer dizer? Pode-me querer dizer que começa a surgir aqui muita liquidez e os market makers começam a olhar para isto assim, há aqui muita gente com longos abertas e que vão ser liquidados, é melhor eu ir buscar este dinheiro aqui que aqui está parado. E começar a empurrar o preço para baixo, e então levar a uma limpeza aqui nestas zonas de liquidação que funcionam como um imã. Reparem exatamente o que aconteceu quando o preço também subiu. A partir ali de também agosto começámos a ver então a zona das shorts a começar a ficar cada vez mais esverdeadas, e temos aqui esta zona aqui amarela e a zona aqui dos 25, muito perto de onde o preço foi, e até ainda pode ir lá, atenção, ainda pode ir lá, mas começa a olhar para esta zona dos 18 e reparem até à zona dos 16 como possível limpeza destas longs que estão aqui posicionadas para Bitcoin. Por causa daquilo que eu digo, que esta zona aqui dos 18, 17, 16 podem ser valores de facto interessantes e uma excelente oportunidade, até porque depois eu caso com a notícia da BlackRock e para os próximos meses, para os próximos anos, aquilo que eu vejo grande capital que neste momento tem uma porta aberta para entrar para comprar Bitcoin, e também no futuro o ETF pode haver. A situação económica mais cedo ou mais tarde, como isto é tudo feito por ciclos, mais cedo ou mais tarde vai melhorar. Portanto, eu acho que comprarmos agora abaixo dos 20, eu acho que é uma excelente oportunidade que não deve ser descurada, na minha opinião. Isto não é aconselhamento financeiro, não estou a dizer que não pode ir aos 10 mil, ou aos 12 mil, ou aos 14 mil, pode perfeitamente isso acontecer, mas estes são os valores pelos quais eu estou-me a guiar um pouco mais e não falar já em 10 mil, ou 12 mil, ou 14 mil, ok? Pronto pessoal, o episódio foi este, espero que tenham gostado e vemo-nos numa próxima. Beijinhos e abraços, tchau, tchau.